Fala rapaziada, bem-vindos ao Timão Boladão, o canal que mais cresce no Brasil. Tava com saudade, tava puto com o Vini Júnior, tava puto com o Ancelotti. Bora voltar pra realidade, que ela é muito pior, ela é muito mais insalubre do que a gente espera. Fluminense 3, Corinthians 1, graças ao nosso André do Milan. A gente conseguiu diminuir aí um pouquinho o fiasco que foi esses 12 dias aí de descanso, de treino, de folga e de muito preparo para essa partida. Espero que vocês gostem. Bora falar do Coringão, bora falar do Dorival e bora falar da estreia do Lingard e da quase segunda estreia do nosso Zaka. Se acha um padrão, nenhum dos dois foram opções ali desejadas e escolhidas pelo nosso Dorival. E ambos estreiam da pior forma possível, no pior cenário possível. Será que temos um padrão? Bora lá analisar esse jogo maravilhoso que a gente teve. E eu tô tão puto que eu até esqueci de abrir aqui o nosso SofaScore, porque eu quero ver a análise do SofaScore. Porque eles têm uma tendência a passar um pano danado, né, no padrão dos pontos, né? Pontos distribuídos, né? A média das notas, enfim. Acho que vocês entenderam. Vou abrir aqui a tabela completa, né? Para poder ver tudão. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, dar uma moral para nós. Eu fico zoando, mas eu falo sério. Eu quero viver de Corinthians. É muito melhor, pô. Eu posso fazer um videozinho, posso falar mal da diretoria, posso falar mal dos jogadores, posso falar mal de qualquer um e ainda ganho um dinheirinho do AdSense. Então, se você quer dar essa moral pra nós, pelo menos compartilhe esse vídeo e deixa eu tomar um gole aqui, porque nossa, que jogo horrível, hein, mano. Ah, eu espero que nesse momento, enquanto eu estou gravando o vídeo, o Dorival já esteja preparando ali, né, o e-mail de despedida para mandar ali para todo mundo no CT do Joaquim. Fluminense Corinthians 3-1 para elas. Dorival escalou nosso time dessa forma: Cauê no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Alan, Charles, Garro, Bidon, André Luiz do Milan e o nosso Yuri Gol Alberto, que pouco pôde fazer, mas enfim. O André, já vou falar logo, hein? 7.1 no SofaScore. Se você acha que ele fez um jogo nota 7, você tem a mesma passada de pano que o SofaScore tem, ou você usa a mesma métrica que os caras lá. O nosso banco, aqueles caras que poderiam mudar aí o destino do jogo, o desfecho do jogo. Nós tínhamos o Felipe Longo, que não ia jogar porque tá voltando de lesão, tá ali só porque a gente não tem outro goleiro, né? O Corinthians está tentando contratar goleiro desde a virada do ano. Nenhum vem, nenhum chega, né? João Pedro Choca, Pedro Milans, joga pouco também, né? Dorival talvez também não tenha pedido esse jogador. Acho que ele foi esquema ali da atual diretoria, né, mano? Dizem que o Rubão tava envolvido nessa brincadeira aí. Não sei. A gente tinha o Kaique Ferrari, Pedro Raul, Vitinho, André Ramalho e os que entraram em campo, né? Matheus Pereira, Jess Lingard, Fabrício Anrileri, Zacaria Labia e o Dieguinho, o nosso esquerdinha artilheiro do amor. Beleza? Esse era o time que foi a campo. Eu estou bem curioso que eu quero saber o que o SofaScore colocou das estatísticas, né? Quantas vezes o Corinthians chegou no gol dos caras? Foram 12 finalizações contra 20 das minas. E se eu não me engano, até tomar o terceiro gol, eram 5 finalizações do Coringão. O Lingard teve duas chances, né? Mas não dá pra esperar muito, porque o cara tá 8 anos sem jogar, né? Enfim.
Ah, por onde a gente começa? Vamos começar pelos primeiros 16 minutos do primeiro tempo, onde o Corinthians parecia que sabia o que estava fazendo, mas se você tem o olho um pouquinho mais atento, você deve ter percebido que o nosso volante era apenas o Charles e o meio volante era o nosso Alan. Dali para frente só tínhamos meias e atacantes, porque o André não voltava, o Bidon voltava mais daquele jeito, não conseguia dar combate, o Garro voltava pouco e o Yuri não precisa voltar. Então era assim que o time estava disposto em campo durante os primeiros 16 minutos. Passando um pouco, né, antes da gente tomar o primeiro gol, que eu acho que foi aos. Eu acho não, né, mano? Vamos olhar aqui. Foi aos 20 minutos, né? O Bidon recebe uma bola e tenta dar um toque de letra, mas ele erra não só o tempo como a força, né, do passe. E o lateral já liga o atacante, uma bola nas costas do Mateuzinho, que do Mateuzinho, a bola foi nas costas do Mateuzinho e depois o, o, o Gabriel Paulista tenta se adiantar ali para tentar chegar na bola, mas ele já tá uma passada atrás, né? E aí, fácil demais se livrar da marcação dele. Cenário de 2 contra 1, toque pro Kennedy. O Kennedy deixa o Cauêzão vendido no lance. O Gustavo Henrique chega também já todo atrasado e totalmente vendido e não consegue fazer nada. Bola entre as pernas ali do nosso Gustavo Henrique, GH. 1 a 0 para o Tricas Carioca. E aí já era, né? Você sabe que o Corinthians não vai fazer uma virada, no máximo empatar. Só que o destino ainda quis pregar uma peça na gente. Faltando ali seus 2, 3 minutos para acabar o primeiro tempo, a gente toma mais um contra-ataque. Ninguém para fechar ali, para fazer o combate. Bola no pé do Hércules. Aliás, um chute na trave, a bola volta no pé do Hércules. Entre as pernas do Cauê. O último, né? O último suspiro ali de zagueiro foi do Gabriel Paulista se jogando, mas não ia chegar nessa bola. 2 a 0 pro Tricas Carioca. Vamos para o primeiro tempo, para o intervalo. Até então o Bidu já tinha tomado cartão, outro que também parecia que não tinha entrado em campo. Tanto é que ele foi um dos substituídos logo no retorno, né? No retorno saíram Bidon, que foi mal no primeiro tempo. Saiu o Bidu, mal no primeiro tempo. E o Charles, que dentre desses dois que eu falei, foi o menos pior. Porque o Alan tava muito mais sem função no campo do que o próprio Charles. Porque se você olhar com um pouquinho mais de boa vontade, vai entender que o Charles fez mais a vez de volante do que o próprio Alan, que na visão do Dorival é para ser o cara que vai ficar ali na última linha do meio campo, tanto para marcar quanto para sair jogando, porque ele teoricamente tem mais qualidade de saída de jogo. Enfim, mas eu sei que, né, a torcida já não gosta do Charles. O Charles não tem o espaço que deveria e nem tem o espaço que ele acha que deveria ter também. Enfim, sem juízo de valor aqui. Três, hein? Três caras aqui que eu já falei que já podia ter saído, né? Mas a gente ainda tinha mais dois ali que poderiam ter saído já de cara, né? Que era o Alan, mas quis o destino que o Alan protagonizasse a cena mais bizarra do futebol brasileiro no dia de hoje. Porque a gente teve um monte aí nas semanas passadas. A gente teve trocação de soco, a gente teve ofensa da mãe, ofensa do pai, tapa na cara, chute na costela, preparador físico chutando o jogador, meia-noite. A gente teve goleiro saindo do banco para dar tapa na cara de fulano, mas o que choca a sociedade brasileira hoje é a mão no peru e balançar mandando o cara pegar lá. É isso que choca. Então, enfim,
Bem-vindo ao Brasil de 2026, onde a moralidade ela é muito gigantesca e na transmissão todo mundo achou isso absurdo. Não que não fosse, porém, né, a gente tem que ter senso de proporção. Antes dele meter a mão no saco e balançar, o que ele fez? Ele deu 300 tapas no braço do Tricas Fluminense, que já ali já poderia ter sido expulso, porque isso é agressão, né? Mas mão no peru, isso não pode, né? Ele xingou a mãe de todo mundo, xingou os caras no banco, xingou os caras em campo, xingou o juiz, xingou se pá até a torcida do Fluminense que estava lá com 35 pessoas numa quarta-feira, né? Enfim, essa é a torcida do Flu. Mas o resultado foi esse. O VAR chamou porque ele pôs a mão no peru. Chocante. Enfim, né? No Brasil do carnaval, hein? No Brasil da festa junina, tocando música mais 18 nas escolas infantis. Isso choca. Isso deixa o pessoal... Uau! Enfim, cada um com a sua moral e ética, né? Vamos lá. O VAR chamou, ele foi expulso, Corinthians com 1 a menos. E já cagou, só nessa já cagou. A estreia do Lingard, a tentativa de colocar o time um pouquinho mais ofensivo, né? Com a entrada ali do Matheus Pereira, que vocês sabem que eu gosto muito, porque ele obriga os preguiçosos a correr um pouquinho mais. Né? Primeiro lance do Matheus Pereira, ele deu um passe. Segundo lance, ele deu um chute. Já fez mais do que muita gente no jogo de hoje. Enfim, cara expulso. Aí o André do Milan. O André do Milan toma um cartão amarelo, né? Um pouquinho depois da expulsão. O Dorival lembrou que tem o Zacarias Labiá e colocou ele para jogar. Olha a rima aí. Lembrou também que tem o Dieguinho. Colocou o Dieguinho para jogar. Fez diferença? Nenhuma. Mas ele lembrou que os caras tá lá, né, mano? Tá pagando. Melhor colocar esses caras para jogar. Nisso aí, 2 a 0, não tinha esperança nenhuma de que ia acontecer alguma coisa. Mas o Labiá achou o Lingard e o Lingard foi parado pelo Fábio num lance, um bom lance ali, num contra-ataque e tal, uma saída de bola meio equivocada do Tricas, né? Do Tricas carioca, lembrando, diga-se de passagem. E assim foi o primeiro chute do Lingard, né, com a camisa do Corinthians. O Fábio, né, tirou o gol dele. Depois ele teve outro lance, mas o zagueiro chegou muito antes. Mas você já vê que o Lingard não tem ritmo de jogo ainda. Afinal de contas, ele tá muito tempo sem jogar bola. Mas, enfim. O Yuri, não pense que eu esqueci do Yuri. O Yuri pouco pôde fazer. Porque o Garro e o Bidon não conseguiram ajudar o Yuri a jogar, né, fazer alguma coisa. O Yuri ficou correndo igual barata tonta. Às vezes ele corria para tentar dar opção e os caras olhavam para o lado contrário, mas não igual o Ronaldinho Gaúcho fazia, olhar para um lado e tocar para o outro. Os caras olhavam para o outro e continuava correndo para o outro lado, enquanto o Yuri se esguelava de correr, né, sozinho. Enfim, ainda deu tempo de tomar mais um gol, né, do Castilho, e o André do Milan fez o gol dele ali para talvez ajudar nessa nota maravilhosa que o SofaScore deu para ele, que vai ajudar na média. E talvez a gente aumente mais 1 milhão no caso ali da venda para o Milan. Tá? E é só uma ironia chamar de André do Milan, porque desde quando o Milan se apresentou com a opção de compra, o André nunca mais conseguiu fazer aquilo que ele tinha que fazer, né? Porque ele é um volante, ele não é um meia. Mas ele não marca, ele não dá combate. Alguns jogos, é claro. Não sei se é por medo de machucar numa trombada ou porque quem faz gol vale um pouquinho mais. Então, às vezes, ele aparece mais ali, o nosso Elias, né? Ele aparece mais ali na entrada da área, dentro da área. Né? Ele tá sempre nas jogadas ofensivas, só que falta fôlego. Ou talvez é aquela questão, né? Alquimia, para quem, né, conhece Full Metal Alchemist. Né? É a troca equivalente. Ou você troca algo que seja do mesmo nível, no caso dele é melhor ser
um volante mais meia do que um volante mais marcador, né? Talvez isso dê mais certo para ele. Dorival, valeu, tamo junto. Acho que já tá na hora de você alçar voos maiores. Você é um técnico muito grande. Você merece um time muito maior que o Corinthians. Talvez o Ceará, talvez o. Zoeira, pô. Não tem como. O Dorival fez o que tinha que fazer, né? Já deu. Agora a gente vai ter que procurar outro. Eu sei que o Tite vai ser a bola da vez, essa diretoria que tá cada vez mais fragilizada. É triste, mas é o que tem para hoje, porque as opções, as melhores opções dentre as piores, já estão contratadas, já estão treinando seus respectivos times, né? Haja visto aí tanto o Cuca, que a Fiel não gosta, quanto o nosso, esqueci o nome, que tá lá no Vasco, pô. Renato Gaúcho, caramba. É, galera, o barato é louco, né, mano? É insalubre pra Priola torcer pro Coringão. Mas eu amo odiar o Corinthians. É isso. Se inscreve no canal, deixa um like, dá uma moral aí nos comentários. O Corinthians é embaçado, né, mano? Ele consegue dar um trampo na Semana Santa. Ah, e talvez eu entenda por que a mídia vai falar tanto desse lance do Alan. Porque a mídia é santa pra caramba. Não? É isso, tamo junto, aquele abraço, vai Corinthians e é isso. Tamo triste, tamo triste.